capítulo 5, primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Já acharam? Está aqui? Põe para mim aqui. Senhor, em nome de Jesus, nos dá graça, Senhor, nos dá da Tua parte tudo o que precisamos para compreender a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a pregá-la com autoridade, a não falarmos aquilo que está no nosso coração, porque é a nossa vontade, porque é o nosso interesse, porque é o que nós pensamos. Não, Senhor. Nós queremos apenas expor a Tua palavra. É por isso que queremos pregá-la de forma positiva, a fim de que apenas possamos expor aquilo que é a Tua palavra e explicá-la, para que a Tua igreja seja edificada, para que o Teu povo seja fortalecido, para que o Teu povo seja acordado, animado, para que a Tua vida, para que a Tua graça se manifeste entre nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém e amém. Vamos ler então de forma alternada o texto que nos diz assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Nem como dominadores dos que lhe foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente ao meu filho Marcos. Amém. Pode tirar um pouquinho de volume aqui para mim, tá? Tira um pouquinho. Peregrinos é o tema que nós desenvolvemos durante todo o mês de setembro a outubro. Começamos em setembro e terminamos aqui em outubro. Setembro foi um mês de nós pregarmos dentro dessa epístola. Peregrinos são os que não estão enraizados nesta terra. São os que entenderam que são forasteiros. Não pertencem a esse lugar. Jesus disse de forma muito clara
rogo por estes, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. O apóstolo Pedro, na mesma perspectiva que ele entende que os cristãos estão, eles não são do mundo, eles não pertencem ao mundo, mas eles estão no mundo. E Pedro termina essa epístola dando exortações a esses peregrinos que estão servindo no mundo. Porque o que se trata nesse último capítulo dessa epístola do apóstolo Pedro é do serviço que nós prestamos ao mundo. É do serviço que nós fazemos em prol do mundo. É do serviço e da missão que nós cumprimos nesse mundo. Porque, apesar de não pertencermos ao mundo, nós temos uma responsabilidade com esse mundo. E a nossa responsabilidade com esse mundo inclui e está atrelado no fato que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Amém? Se nós somos seguidores de Jesus Cristo, a única possibilidade que nós temos é de reproduzir exatamente na nossa vida aquilo que nos faz. Aquilo que nos faz é a nossa referência daquilo que nós devemos fazer. Aquilo que Jesus vive é a nossa referência daquilo que nós devemos viver. Aquilo que Jesus experimenta é o que nós também precisamos experimentar. Aquilo que Jesus ensina e o que Pedro faz tão somente é reproduzir diversos ensinos do próprio mestre. Claramente nós vimos aqui que a epístola de Pedro aos peregrinos, aqueles que estão espalhados na Ásia Menor, não tem novidade alguma. Não trata-se de nada novo, nenhuma teologia nova é apresentada. Apenas Pedro está preocupado que essa comunidade de eleitos, de forasteiros, espalhados pela Ásia Menor, que eles vivessem segundo aquilo que já haviam sido ensinados. Vivessem segundo aquilo que já haviam sido exortados. Que vivessem de acordo com o lugar que ocupavam e ocupam no mundo, porque não são. E nós não somos nada além de forasteiros nesse mundo que devem viver exatamente iguais. Viveria o nosso Jesus se estivesse aqui hoje. Nós não fomos chamados para sermos atores nesse mundo que representam de forma medíocre uma atuação que não é exatamente igual à do nosso mestre. A nossa vocação para cidadãos desse mundo, forasteiros desse mundo, inclui compromisso com aquilo que Jesus viveu e que Pedro, o apóstolo mais próximo de Jesus, nos evangelhos nos ensina. E ele começa aqui falando dessa vocação, dessa missão que nós recebemos, chamando a responsabilidade àqueles que lideram a comunidade. Porque o serviço, a vocação, começa por aqueles a quem Deus deu um encargo maior. E eu gosto daqui de Pedro, porque ao tratar das responsabilidades pastorais, o que Pedro diz aqui é: rogo-vos, pois, aos presbíteros. É muito convencional para nós acharmos e pensarmos que a responsabilidade é unicamente dos pastores. E nossa igreja tem um nome que não é por acaso. Nós somos da igreja... Somos da igreja o quê? Porque quem lidera e quem governa e quem pastoreia o rebanho de Cristo na Igreja Presbiteriana do Brasil, a igreja que nós pertencemos, a Igreja Presbiteriana da cidade, são os presbíteros, entre os quais o presidente do conselho, que é formado por presbíteros, está o pastor da igreja, que sou eu. Mas a igreja é e deve ser pastoreada pelos presbíteros da igreja. E o que Pedro está orientando aqui a nós presbíteros, o que ele diz é o seguinte: porque enquanto forasteiros, enquanto peregrinos, com uma missão nesse mundo, o que Pedro diz é: rogo-vos aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero, Pedro falando que ele que é apóstolo,
falando que era também presbítero como eles, e testemunhas dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. A primeira coisa que você precisa ver é o seguinte: o que Pedro faz é: eu também sou presbítero. Então, o que eu estou aqui prestes a exortar vocês, presbíteros, diz respeito a vocês e diz respeito a mim. E eu faço da mesma forma. Aquilo que estou a exortar os presbíteros da igreja, assim como toda a igreja de Cristo aqui, diz respeito aos presbíteros e diz respeito a mim, que é o que Pedro faz. Pedro, sendo apóstolo, coloca-se junto com os presbíteros, e dentro de uma mentalidade eclesiástica, o apóstolo está no topo da cadeia. Mas o que Pedro faz é: eu também sou presbítero, e eu também compartilho com vocês das mesmas responsabilidades. E quais são as responsabilidades dos presbíteros? Primeiro, e antes das responsabilidades, Pedro diz: nós somos participantes e testemunha dos sofrimentos. Lembra que eu falei logo no início, do primeiro texto que nós pregamos sobre a epístola de Pedro, falando aos peregrinos e aos forasteiros, que um dos temas que estaria durante toda a epístola é: Pedro está dizendo para essa comunidade, para essa igreja, o seguinte: vocês estão nesse mundo, e esse mundo vai provocar em vocês sofrimentos, mas esses sofrimentos vão resultar numa coisa: em glória. O sofrimento que é descrito na epístola tem um propósito: glória. Sofrimento, glória. Sofrimento, glória. Sofrimento, glória. Porque o sofrimento é preparação para a glória, e a glória é resultado do sofrimento. O sofrimento prepara para a glória, e a glória é resultado do sofrimento. Uma coisa está ligada à outra. Então o que Pedro está dizendo é: há sim uma dor no sofrimento, há sim um peso no sofrimento, mas é a única forma de vocês encontrarem também glória. A glória vem pelo sofrimento, porque ser cristão no mundo que nós vivemos, corrompido, mentiroso, produz sempre sofrimento. Nós estamos em dia de eleição. Imagina se os candidatos cumprirem aquilo que eles dizem que vão fazer. Eu estou partindo do princípio que eles não vão cumprir. Imagina se vão cumprir. Se cumprirem, isso vai resultar em sofrimento. Porque viver de forma justa no meio de gente injusta sempre vai ter como resultado sofrimento. Ser verdadeiro ao lado de gente mentirosa sempre vai resultar em sofrimento. Viver de forma pura no meio e num contexto de gente impura, de meios de comunicação impuros, de um meio de uma sociedade completamente impura e que incentiva a impureza, a promiscuidade, a sexualização das crianças, você vai sempre viver em embates, sofrimento, rejeição, completo e absoluta incompatibilidade, porque a sociedade que nós vivemos não nos engole, não nos aceita, não nos tolera, porque se nós vivermos de verdade, exatamente como o Evangelho nos chama a viver, vai sempre ter choque, porque não há compatibilidade entre luz e trevas, não há compatibilidade entre servir a Deus e servir ao mundo. Não, ou servimos a Deus e somos odiados, ou pense, repense, reformule sua postura, sua posição, porque provavelmente você está se adequando demais a esse mundo, essa estrutura de poder que está corrompida e que é absolutamente contrária à vontade de Deus. Às vezes, quando eu falo aqui do meu filho, eu quero deixar muito claro uma coisa: eu só falo do meu filho porque eu só tenho ele para falar e eu não convivo com os filhos de vocês. Mas eu sei exatamente que o meu filho não é nenhum gênio superdotado, é uma criança normal como todas as outras, e vocês provavelmente vivem a mesma realidade que eu vivo na minha casa. Ele não é especial,
no sentido de ser melhor do que os outros, ele é como uma criança comum. E eu tiro e penso dessa forma. Então, quando eu falo, é porque é a experiência que eu tenho para dizer sobre a criação de crianças. E vocês que me sabem, como eu aguardei, esperei, chorei, lamentei, constrangi minha esposa, a fim de que eu tivesse um filho, e agora ele tem, e é uma realidade, já tem 7 anos. Então, né, Rejane, eu tenho que também, quando tenho oportunidades, em deixar muito claro a importância de ser pai e o cuidado que nós temos que ter com nossos filhos, porque eles estão também nesse mundo que prega a impureza e que nos coloca sempre diante de desafios. Quando ele vai ver a internet, a televisão, aí está lá, Netflix, aí tem o verde. O verde é o quê? É o livre. Mas a gente já ensinou para ele que nem dá para confiar no verde. Ele fala, o verde é verde, pai, posso ver esse filme? É verde. Eu falei, não sei. Manda sua mãe ver primeiro o filme. Que eu não vou ver, né? Que eu não tenho essa paciência. Sua mãe vai ver o filme para ver se você pode ver. Porque o verde, nem sempre dá para confiar no verde. Por que eu estou falando disso? Porque a sociedade que nós vivemos, nós não podemos deixar os nossos filhos à mercê do verdinho do Netflix. Porque há impureza, há perversão, há tentativas de se alterar aquilo que nós consideramos que é a prática correta de se ter uma família, de se viver uma relação de amor. Há uma tentativa de sexualização das crianças, há uma tentativa de inverter a lógica daquilo que é correto na relação homem-mulher. E eu fiquei assustado esses dias, porque no verde, olha lá, o filme uma beleza, o filme lindo, filme bom, tal, filme de viagem. Aí no final do filme, a menina passou na faculdade, e aí no final do filme ela passou na faculdade, e aí fica claro que ela não volta para casa porque ela está morando com uma outra menina. E não é morando com outra menina porque é colega de turma. E aí você fala isso, o que há de anormal nisso? Qual o problema disso? Para mim, há problemas. E ainda que as pessoas queiram dizer que isso não é nenhum problema, para mim é um problema. Porque para mim há uma diretriz clara do que é a família. Uma diretriz clara do que é a relação entre homem e mulher. A relação clara do que é o namoro. E aí eu começaria pegando primeiro por isso. Porque no namoro não se mora junto. No namoro não se tem relações sexuais. Muito menos ainda quando se é do mesmo sexo. E como que o mundo vai nos amar? Como que o mundo vai nos amar? Como que o mundo vai aceitar aquilo que nós cremos? Como que nós vamos ser aplaudidos pelo mundo? Nós somos presbíteros da igreja e temos que, com coragem, dizer para a igreja e pregar e viver o evangelho, ainda que as pessoas não entendam, nos chamem de retrógrados e absolutamente incompatíveis com a nossa época, com o nosso tempo, mas aquilo que nós cremos e que a Bíblia nos ensina, é aquilo que nós vamos ensinar, é aquilo que nós vamos viver, é assim que vamos pastorear, é assim que vamos cuidar do rebanho de Cristo, é assim que vamos ensinar às nossas crianças, é assim que nós vamos defender aquilo que nós achamos correto, ainda que as pessoas não compreendam isso. E eu não faço isso por posição política, eu faço isso porque Jesus de Nazaré me ensinou que deve ser assim, porque o Evangelho me ensina o que é correto. Eu não preciso de nenhuma ideologia política para me dizer como é que eu devo controlar a minha família. Eu não preciso de nenhum candidato político para me dizer como eu devo ensinar os meus filhos. Eu não preciso de absolutamente nenhuma militância ideológica, seja ela de direita ou de esquerda, para me dizer como é que eu vou ensinar a minha família como vai viver, a minha esposa como vai ser esposa, e eu como vou ser marido. Eu tenho a Bíblia, eu tenho Jesus, eu tenho o apóstolo Pedro, eu tenho os presbíteros da igreja, e eles me ensinam e precisam me ensinar e pastorear o rebanho de Cristo segundo a palavra de Deus, porque esse é o papel dos presbíteros da igreja, esse é o papel dos pastores da igreja. É por isso que Pedro vai dizer, olha, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vocês.
não com constrangimento, não com manipulação, não segundo os interesses de vocês que são presbíteros da igreja, não segundo o propósito da família de vocês, das disputas de poder, não por causa dos interesses pessoais, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, não, nada disso. O rebanho de Cristo é para ser pastoreado com boa vontade, diz o apóstolo Pedro. Faça isso, pastoreie, cuide, ensine, use essa autoridade de presbítero da igreja para ensinar a igreja de Cristo. E aquele membro que não quer submeter-se à autoridade do presbítero da igreja, do pastor da igreja, não está pronto para ser membro da igreja, porque ser membro de uma igreja e pertencer à igreja de Cristo é estar debaixo da autoridade desses homens de Deus, daqueles a quem Deus escolheu para pastorear a igreja de Cristo. E nós, quando vamos e subimos a esse altar, uma das declarações de fé que nós afirmamos aqui é que nós iremos estar debaixo da liderança e da autoridade desses homens de Deus, enquanto esses permanecerem servindo e fazendo e vivendo segundo a palavra de Deus. Porque eu sempre digo nesse púlpito o seguinte: se eu ensinar a vocês qualquer outra coisa que não estiver em sintonia com a palavra de Deus, não me ouça. Não quero ser ouvido, mas quero ser ouvido se daqui pregar a palavra de Deus, porque ela me dá autoridade para pregar em nome de Deus. Quando eu comecei o ministério, há 20 anos atrás, já se fazem 20 anos, eu tremia. Agora eu fico suando, mas eu suava e tremia. Às vezes eu tremo também. Mas suar, eu sempre vou suar em todos os lugares. Engraçado que eu vou pregar em alguma igreja que não me conhece, aí eles ficam me vendo suar. Aí todo mundo fica desesperado, daqui a pouco todo mundo para de fazer as coisas. Um diácono vai, uma pessoa faz isso, aquilo, outro. Às vezes eu até anuncio, gente, eu vou suar, tá? Antes de começar a pregar, eu vou suar bastante. Pessoal do som, fica atento, porque eu vou gritar um pouquinho também. Às vezes eu vou pregar fora, já aviso, que é para ninguém se assustar. Mas por que eu estou dizendo tudo isso para você? É para dizer para você que falar em nome de Deus me faz suar, me faz tremer, mas me faz principalmente ter a devida compreensão do que é estar nesse lugar. Eu não quero estar nesse lugar pregando aquilo que eu não estou disposto a viver e aquilo que eu não estou vivendo. Então, quando você se coloca para servir a Deus e ser cristão, você precisa viver de acordo com a palavra que está sendo pregada, não a minha palavra, porque a minha palavra não serve para nada, mas a palavra de Cristo, aquilo que é ensinado aqui, e que é a palavra de Cristo, isso deve entrar no seu coração. Seja quem estiver falando, seja o presbítero mais fraco, seja o presbítero mais novo, seja o presbítero mais inexperiente, seja um homem de Deus, seja a mulher de Deus, seja o servo de Cristo, quem impuser a palavra, escute, ouça. O apóstolo Pedro diz que nós que pregamos devemos fazer não como dominadores, porque aqueles a quem nós pregamos não nos pertencem, mas pelo contrário, devemos ser modelo do rebanho. Por isso que eu digo que a gente precisa ser modelo do rebanho. Modelo do rebanho não é ser perfeito, não é ser perfeito. A esposa do pastor não é a mais santa da igreja, não é a que faz tudo certo. O casamento do pastor não é o melhor casamento. Quando você for falar sobre casamento comigo, eu não vou usar minha esposa como exemplo, porque ela não é a Mulher Maravilha perfeita, como eu também não sou, porque o meu relacionamento é o meu relacionamento, as minhas experiências são as minhas experiências, a minha experiência não serve para nada. Sabe qual é a única experiência que eu posso expor para você, que vale a pena ser exposta? É a que a palavra de Deus me dá, é o ensino da palavra de Deus. O que eu
eu vivo o experimento é só para fazer uma leve referência, nos ensinar no aspecto mais prático possível, mas não é referência para você. A referência para você não deve ser o pastor, o presbítero, mas Cristo, o sumo pastor das ovelhas. E a Ele que eu preciso ser fiel. É o que o apóstolo Pedro diz, porque logo que o supremo pastor, Ele, o pastor de todos, o melhor pastor, o pastor de Pedro, o pastor de Judas, quando o pastor de Pedro e o pastor de Judas se manifestar, então nós receberemos a coroa inacessível, coroa de glória, coroa que não se envelhece, coroa que não se enfraquece, coroa que não perde o viço, porque inacessível é exatamente isso, não envelhece, não perde o viço, não perde a beleza, não se enfraquece, a coroa de glória que nos aguarda. E aí ele engata no versículo 5 dizendo sobre a missão que também tem os jovens. E aos jovens, e é no contexto dos jovens que se fala de humildade, porque é muito fácil para os jovens ser arrogantes. A gente pega esse texto sempre fora do contexto, né? Nós somos especialistas em ter textos prediletos sem ter nenhuma análise do que vem anteriormente. A gente sempre fala desse texto, mas sempre fora do contexto dele. Porque a gente sempre fala desse texto, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ele fica falando, eu quero saber a hora que vem o momento de eu ser exaltado. Não é para ninguém ficar procurando o momento da exaltação, não. Ele está falando para os jovens, depois de falar para os presbíteros, para não serem gananciosos, para não agirem com ganância, para não serem dominadores, para não serem manipuladores, para cumprirem seu papel de forma fiel. E aí ele diz para os jovens, e vocês jovens, sede submissos. E vocês jovens, escutem a história e a experiência dos que vieram antes de vocês. E vocês jovens, os que chegaram há pouco tempo estão aqui para servir, respeitem os cabelos brancos daqueles que estiveram e construíram esse lugar que agora vocês estão aí sentados. O que Pedro está dizendo para a gente é, valorizem os conselhos dos presbíteros, dos anciãos, porque presbítero é ancião. Você pode ter um ancião de 30 anos, como você pode ter um ancião de 90 anos. Você pode ter alguém com 90 anos que não é ancião, porque a ideia de ancião não é a idade. A ideia de ancião no Novo Testamento é a experiência, é a sabedoria. E se você tem 90 anos, mas é um velho que não se porta como alguém sábio, é um velho bobão, que quer aparentar e ser um garotão, e quer viver como se estivesse na adolescência, e não percebe que está sendo ridículo, e que deveria ser sábio, você não é ancião, só é velho, e não percebe que envelheceu, e não percebe que está agindo de forma louca, imprudente e insensata, porque o ancião é o sábio da igreja, o ancião é aquele que deve ser ouvido. E o que Pedro está dizendo para os jovens, porque aqui somos todos, quase todos jovens, jovens, escutem os velhos. Velhos, sejam sábios, porque ser ancião é ser sábio. Ao mesmo tempo que Pedro está dizendo para os anciãos, que são os presbíteros, não sejam gananciosos, não sejam manipuladores, não sejam impulsionados pelo lucro ou por qualquer tipo de sentimento de dominação. E diz aos jovens, submetam-se à autoridade dos velhos, dos anciãos
e dos sábios. Escutem quem andou mais do que você. Saiba ouvir conselhos. Seja humilde. É nessa perspectiva que ele diz: humilhai-vos. Humilhem-se. Se ponham no lugar abaixo. Aprendam a ouvir. Aprendam a escutar os outros. As orientações de Pedro são: rogo-vos aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos no trato com os outros, cubram-se de humildade. Cingir-vos, eu já expliquei para vocês que cingir é se cobrir, é se envolver. Então se cubram de humildade. Ser humilde é, mesmo que você tenha qualificações, não é expor as suas qualificações, não é dar carteirada, não é julgar e tentar convencer com o argumento da autoridade, não é dizer que eu li o maior especialista neste assunto, então eu sei o que eu estou falando. Você leu nada, leu a capa do livro. O pessoal lê capa do livro e acha que leu muito. O pessoal leu meio versículo e já quer fazer exegese do meio versículo. Humildade. Humildade. Humildade é reconhecer o outro como sendo melhor. E quem é humilde se põe numa posição desconcertante para o arrogante. Gente arrogante odeia gente humilde. Fica apavorado quando vem gente humilde. E a humildade pode ser uma pancada enorme no arrogante. Sem abrir a boca, você tira o arrogante da sua paz, porque o arrogante não suporta a gente humilde. Humildade não é ficar cantando os seus valores pessoais, não é ficar achando que você e a sua família é melhor que todas as outras. Você só é um como todos os outros no meio da multidão, mas se acha tanta coisa e pede e quer tanta coisa e por isso não recebe quase nada, porque as pessoas vão identificando o arrogante, o vaidoso. E o que Pedro está dizendo para a gente aqui? Pedro está dizendo o seguinte: Deus resiste aos soberbos. Eu não sei se você encontrou uma palavra tão dura como essa, mas a Bíblia está dizendo que Deus quer distância do soberbo. Deus não quer ficar perto de gente soberba. Deus não quer. Se Deus não quer, imagina eu e os outros. Ninguém gosta de ficar perto de gente soberba, mas nós ficamos, que a Bíblia diz, por disciplina, que eu devo amar, inclusive o soberbo. Mas a Bíblia diz que Deus pode se colocar nessa posição de resistir ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Deus mantém distância do soberbo. Deus não aceita o soberbo, porque Ele é Deus. Olha, o indivíduo agindo com arrogância, querendo impressionar a Deus. Querendo impressionar a Deus com as suas orações, com a sua piedade, com o seu dízimo, com o seu discurso, com a sua retórica, com a sua vida mentirosa, de aparências. Deus não se deixa enganar. Deus resiste ao soberbo. Então ele diz: cubram-se de humildade, cingi-vos de humildade. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes ele faz o quê? Os humildes ele faz o quê? Deus concede graça aos humildes. Repita comigo: Deus concede graça aos humildes. Os humildes, até quando eles não sabem, não são, não receberam, eles ainda assim impressionam mais do que o arrogante que sabe que recebeu, que tem qualificações, porque Deus dá graça, não é para os arrogantes, mas é para os humildes. Os arrogantes podem ter tido, recebido, serem os tais, mas não tem a bênção de Deus, porque Deus não vai encher a bola de gente arrogante, mas os humildes ele põe lá em cima,
ele honra, ele reveste esses humildes de glória que nenhum arrogante receberá. Então é nesse contexto é que o apóstolo Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Ou seja, ponham-se diante de Deus, humilhando-se. Humilhem-se diante da mão de Deus, porque ao seu tempo oportuno Deus vai exaltar vocês. Então, quando se aproximarem de Deus, forasteiros, peregrinos, se apresentem se humilhando. Se apresentem não mostrando suas credenciais, não apontando seu valor próprio, não dando o seu currículo. Gente, para de dar currículo, para de apresentar os seus méritos, para de ficar dando descrição daquilo que você faz, que você é capaz, que você é isso, que você é aquilo outro. Para com isso. A Bíblia diz que quem quer ser honrado senta no último banco. Sabe por quê? Senta lá no último banco. Eu falo: irmão Lucíndio, vem aqui para frente, irmão Lucíndio, para ser honrado. Vem aqui para frente, aqui você senta. Aí se o seu Lucíndio senta aqui na frente, eu digo: esse lugar aí não é para você. É para gente especial e você não é, vai para trás. É essa a ideia de que aquele que senta no primeiro banco para buscar glória para si. Quem senta no primeiro banco, tá? Isso é só uma metáfora, por favor. Senão semana que vem ninguém mais no primeiro banco. É só uma metáfora. Mas eu colocaria muitos que ficam no último banco no primeiro. Não significa dizer que quem senta no primeiro vá para o último, ok? Só essa explicação. Mas o que Deus está dizendo para a gente é: não se ponha em destaque. Põe os outros. Põe os outros. Eu sempre digo na minha casa que a santa lá de casa é minha mulher, não sou eu. O santo lá de casa é minha esposa. Eu sou só um homem imperfeito e que estou sendo lapidado por Deus, e quero ser mais ainda. A santa lá de casa é a minha santinha, minha esposa. Ela é a santa. Pode observar. Eu sou um homem que estou aqui sendo guiado por Cristo, aprendendo a ser santo. Então Deus resiste aos soberbos. Deus exalta o humilde. Deus exalta o humilde. O que você quer? Você quer ser exaltado pelos homens ou você quer ser exaltado por Deus? O que você quer? Você quer ser exaltado pelos homens? Sabe o que Deus diz? Jesus diz: quando você for dar uma esmola, não conte a sua mão direita para a esquerda o que ela fez. Quando você for jejuar, lave o rosto para que ninguém saiba que você jejua. Quando você for orar, vai para o teu quarto, fica em secreto, e este que está em secreto vai fazer o quê? Vai te honrar. Ele pegou as 3 características da piedade do Novo Testamento para dizer sobre a oração, sobre a esmola, sobre o jejum, e dizer para você o seguinte: faça tudo isso em secreto, que você que está buscando honra e em exaltar o seu próprio nome, a sua piedade, a sua religiosidade diante dos homens, vai receber honra dos homens e não de Deus. E Jesus dizendo: você fez a escolha, você quer ser honrado pelos homens, está aí a honra que você buscou, a que você quer. Se a honra que você quer dos homens, então continue nesse caminho. Continue nesse caminho, vai ser honrado pelos homens. Por Deus não. Por Deus você vai ser resistido. Deus vai resistir. Porque Deus não honra o orgulhoso. Deus não honra o orgulhoso. Deus não põe azeitona no empadão do orgulhoso. Para as cozinheiras aí saber, não põe. Deus não põe. Deus não vai ajudar. Porque vocês não gostam de azeitona no empadão também. Vocês são implicantes também demais. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vocês. Sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. E poderia terminar a carta aí. Mas antes de terminar, Pedro diz: lance a sua ansiedade sobre Ele. E Ele, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele repete aquilo que está lá em Filipenses capítulo 4, que Paulo vai dizer. Por isso que eu digo que não há nada de novo que Pedro esteja aqui nos ensinando. Ele está nos lembrando. Ele sai de um assunto, entra no outro, mas nos lembrando do nosso lugar como cristãos. Nós devemos colocar a ansiedade diante de Deus. Se a ansiedade é patológica, além disso, você vai ao médico, vai se tratar, vai se cuidar. Não pega essa palavra de forma fundamentalista e diga para si mesmo: está vendo? Eu parar de tomar esse remédio hoje. Se você tem um diagnóstico, se você tem um problema de saúde física, em que você for diagnosticado com ansiedade generalizada ou algo parecido, e que realmente você precisa de tratamento médico, você vai continuar tomando os seus remédios até que Deus te cure, se Ele quiser te curar, porque Ele também pode não curar, e pode você ter que lidar com a ansiedade o resto da sua vida, porque ansiedade também é uma doença, e aqui não está dizendo de doença, aqui está falando da ansiedade que é provocada pela desconfiança, a ansiedade que não se entrega, a ansiedade que não é patológica, ela é apenas o ser humano correndo para lá e para cá, tentando fazer as coisas com a sua própria mão, com o seu próprio braço, sem perguntar para Deus. E aí o que o texto diz é: lance sobre ele essas ansiedades. As ansiedades naturais da vida têm que ser lançadas diante de Deus, e aquelas que são fruto de doenças têm que ser tratadas com terapia, com remédios, seja lá o que for que você estiver no caminho para isso. Então não use o texto para fins que não são os que estão no texto. Você trata da ansiedade física e da ansiedade espiritual, que é fruto do seu medo, que é fruto de questões mal resolvidas com Deus. Você trata com Deus e confia em Deus, porque Ele está cuidando de você. E Ele está cuidando de você quando te dá os recursos necessários, te dá os medicamentos necessários para você cuidar também da física, porque também os médicos são instrumentos de Deus para tratar dos problemas que nós estamos vivendo e que são físicos. E em tudo isso Deus está cuidando de você, sim ou não? Deus está cuidando de você quando você vai ao médico, Deus está cuidando de você quando você vai ao psiquiatra, Deus está cuidando de você quando você vai ao urologista, Deus está cuidando de você quando você vai no ginecologista, quando você trata seu rins, quando você trata seu estômago. Deus está cuidando de você. Você ora, você toma remédio, você pratica exercício, você bebe água, você dorme no horário, você não fica vendo série a madrugada inteira, você está cuidando de você, vai diminuir a ansiedade, vai cuidar do seu corpo, vai amadurecer a sua mente, vai ficar mais atento, vai buscar saúde física, emocional, espiritual, porque Deus está te dando tudo isso. Em nome de Jesus, você vai receber da parte de Deus. Amém? O diabo está ao nosso redor, não se preocupe com o diabo, só seja sóbrio, vigilante. Sobriedade é o contrário de embriaguez. O embriagado não está sóbrio. Um embriagado anda na rua e não sabe o que lhe espera. O que Pedro está dizendo é: seja atento. O diabo vai
aproveitasse das suas fragilidades. Não é para ter medo do diabo, não é para ficar vendo o diabo em tudo, porque a metáfora do texto de que o diabo está ao vosso redor como um leão rugindo, é porque esse leão e esse diabo é comparado ao leão velho, desdentado, que já não ameaça ninguém, que é uma metáfora absolutamente correta a respeito do diabo. O diabo é um leão velho, com uma pata já quebrada, completamente inútil, que só fica rugindo, só tentando impor medo. Porque era comum na antiguidade que o leão velho, ele ficasse rugindo, impondo medo às ovelhas. As ovelhas, só de ouvir o rugido do leão, elas já entre si ficavam apavoradas, acabavam cometendo erros, e aí na falha das ovelhas que estão amedrontadas, o leão velho as atacava. E aí Pedro está dizendo o seguinte: não tenham medo, sejam apenas atentos, sóbrios, resistam, firmes na fé, aos sofrimentos que todos estão passando por toda a irmandade. Ele termina dizendo, e agradecendo aos irmãos que colaboraram com o seu ministério. Ele diz, por meio de Silvano, para que vos, outro que é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando, testificando de novo, que essa é a genuína graça de Deus que nela estais. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. E a carta termina fazendo referência a diversos colaboradores do ministério de Pedro, espalhados pela cristandade. E ele termina sua carta, que foi endereçada aos forasteiros, aos peregrinos, dando instruções práticas, como nós fizemos aqui, de como nós vamos viver o ministério, de como nós vamos viver a graça de Deus. Nós aqui falamos sobre o dever que cada um de nós temos como presbíteros, de servirmos, de honrarmos a Deus, de ensinarmos a igreja. Nós falamos aqui hoje sobre a necessidade que nós jovens temos de sermos sábios e ouvirmos aqueles que têm sabedoria antes de nós e seguir o exemplo desses homens. Nós falamos aqui sobre a necessidade de nos mantermos humildes, de não nos colocarmos numa posição de soberba. Nós ensinamos aqui que Deus exalta o humilde. O soberbo, ele resiste. Em outras traduções, é muito pior, porque diz que ele abate. E eu não quero ser batido por Deus. Sempre valorize o outro mais do que você. Quando você é casado, sempre põe a sua esposa acima de você. Sempre põe seu marido acima de você. É assim que um casal deve se portar. O outro é melhor. O outro é melhor. E o outro diz que eu sou melhor. Isso não é só para o casal, isso é para a vida. O outro é melhor. Quando a gente age assim, acabou o problema. Gente, olha para mim, preste atenção. Olha todo mundo para mim aqui. Se a gente começar de verdade a pensar que o outro é melhor, acabou o problema. Porque a Bíblia diz isso, que é assim que a gente tem que fazer. Considere aos outros superiores a vocês, diz o apóstolo Paulo, e diz o apóstolo Pedro, e diz Jesus. Quem mais diga? Vanderlei, José, Alain, Daniel, quantos vierem dizer isso, estão dizendo corretamente. Escute, considere o outro superior. Você não é melhor, o outro é que é melhor. Ah, mas o outro vai me humilhar, me rebaixar. Deixa, ele é que vai se quebrar, você não. Você está na posição certa. Esse mundo está de perna para o alto. Nós é que temos que fazer a coisa certa. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja.
Ah, esse mundo está todo quebrado. Lá fora deve estar se pegando de briga por causa de política. Nós estamos na igreja. Nós estamos aqui. Vamos tomar a ceia. Vamos sair daqui alimentados, fortalecidos com a palavra, com a ceia. O domingo foi tumultuado. De manhã isso aqui estava uma coisa. Por isso que não teve culto, não teve mesmo. Deus deu sabedoria ao conselho, porque vocês não sabem como estava isso aqui de manhã. Eu vim aqui para ver a obra. Isso aqui estava... Deus que nos sacuda, Deus que nos proteja. Mas nós estamos aqui pela noite para tomar a ceia, para ouvir a palavra, para nos gastarmos em Cristo, para aprendermos a palavra, para vivermos amanhã essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Fica de pé e vamos falar com Deus.